Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje é dia 19 de julho de 2025. Ontem foi o dia 18 e o Senhor trouxe uma revelação muito forte a respeito da Rainha do Sul. Que Ele levantaria a Rainha do Sul para nos dar sinal. Glória a Deus, aleluias. E o Senhor começa a trazer informações a respeito da Rainha do Sul. Quem é a Rainha do Sul? Foi algo assim muito tremendo, não teve como não quebrantar diante da presença do Senhor, diante do poder do seu Espírito e dessa informação maravilhosa que o Senhor estava trazendo. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, em Jó 28, 12 em diante fala o seguinte: mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Não conhece o seu valor o homem, nem acha na terra dos viventes. O abismo disse: não está em mim. O mar disse: nem comigo. Não se dará por ouro, nem o seu preço será a peso de prata. Não pode ser apreciada com o ouro de Ofir, nem com ônice precioso, nem com safiro. O ouro não igualará, nem o diamante, nem mudará por folhas de ouro fino. Não se fará menção de coral, de pérolas. A sabedoria é a melhor das pedras preciosas. Não se igualará com ela topázio da Etiópia. Não poderá apreciar com ouro fino. De onde, pois, virá a sabedoria? E de onde está o lugar da inteligência? Porque encoberta está aos olhos de todo vivente, e toda ave do céu está oculta. E Abadom e a morte disseram: sua fama nós temos escutado com nossos ouvidos. Deus estende o caminho dela e conhece o seu lugar, porque ele olha até os fins da terra. Presta atenção, fins da terra. Ele olha até os fins da terra e vê quanto há debaixo dos céus, ao dar peso ao vento. Então tá falando, Deus estende o caminho da sabedoria e ele conhece o lugar onde ela mora, porque ele olhou os fins da terra, os confins da terra. Então a sabedoria está nos confins da terra. Onde é os confins da terra? E ele fala, ao dar peso ao vento, a colocar as águas por medida, quando ele deu lei à chuva e o caminho aos relâmpagos e os seus tronos. Então ele via e ela manifestava. Ele a preparou e a descobriu também. E falou ao homem: é aqui que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar do mal é a inteligência. Então o Senhor sabe onde está a sabedoria e sabe onde está localizado a inteligência. E a sabedoria é o temor ao Senhor. Por que estou falando a respeito disso? Mas ela tem morada. E ele fala que ele a viu nos confins da terra. Porque o Senhor fala
que a sabedoria ele a viu nos confins da terra, porque o Senhor levantará um povo com sabedoria, e esse povo forte que virá, que é um remanente que o Senhor escondeu nos confins da terra. Aonde é os confins da terra? O Senhor Jesus, ele nos informa. Em Lucas 11, o próprio Yeshua, Senhor Jesus, nos fala aonde é os confins da terra e aonde se encontra a sabedoria. E ele nos dá mais informações a respeito da sua vinda. E fala o seguinte, Lucas 11, 29. E apiedando-se das multidão, começou a falar: essa geração é má e demanda sinal, mas nenhum sinal será dado, senão que o sinal de Jonas, a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será sinal para esta geração. Quem é sinal nessa geração? Jonas ou Jesus? Ele está citando os dois. Ele está citando Jonas e está citando ele como sinal. Mas você vê o sinal aparecendo mais e no versículo 31. Porque ele fala e cita algo totalmente diferente do arrependimento ou de Nínive, porque ele vem falar a respeito da rainha do sul. E ele diz o seguinte: a rainha do sul se levantará em juízo com os homens dessa geração. Peraí, o Senhor está nos dando um sinal do final do tempo e da sua vinda. Ele está dizendo que nesse tempo ele mesmo será sinal, e o arrependimento que foi pregado em Nínive através de Jonas será pregado novamente, será como sinal para o fim do tempo. Mas antes de começar a pregar o arrependimento, levantará a rainha do sul em juízo contra essa geração. Quem é a rainha do sul? E ele fala: e os condenará, porque ela veio dos fins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela, mais que Salomão, é este lugar. Por quê? Então, ele está falando este lugar. Isso significa que a rainha do sul não é uma mulher, senão que um lugar. Esse lugar tem mais sabedoria que o próprio Salomão. E vai levantar um povo neste lugar com grande sabedoria para julgar todas as gerações desse tempo. As gerações perversas e malvadas em toda a terra. Quem é esse povo forte, cheio de sabedoria? E onde estão esse povo forte, cheio de sabedoria que levantará o Senhor? O mais maravilhoso e mais belo dessa revelação é o que o Senhor traz para nós. Então, ele segue no 32. Os homens também de Nínive se levantarão em juízo com essa geração e a condenará, porque a pregação de Jonas, por causa da pregação de Jonas, eles se arrependeram. Então o Senhor de novo está conectando o sinal ao arrependimento que manifestará. Mas esse arrependimento que manifestará através de um povo. Quem é esse povo? Esse povo é o remanente do Senhor. É o remanente que o Senhor levantará dos confins da terra. E aonde é os confins da terra? Aonde está a rainha do sul? Glória a Deus, aleluias. E aí
ele fala de novo: é aqui que mais que Jonas é este lugar. Ele afirma que este lugar, a sabedoria deste lugar e o que vai manifestar nas nações, este lugar vai manifestar nas nações é muito maior que a sabedoria e o arrependimento que manifestou em Nínive através de Jonas. E ele está falando que maior do que Jonas serão estes que o Senhor levantará nesse tempo para trazer juízo sobre as nações. Quem é essa rainha do sul que se levantará? Então o Senhor no 34, ele continua falando e diz o seguinte: a lâmpada do corpo é o olho. Quando o teu olho é bom, também todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando o teu olho é maligno, também todo o teu corpo está em trevas. Por que ele está relacionando o olho a Din em hebraico? Por que ele está relacionando o olho? Porque o olho é o olho que as duas testemunhas vão usar para dar testemunho. Para ser testemunha, eu preciso ser testemunho ocular das coisas que estão acontecendo. Então, você vê uma relação aqui com o arrependimento que as duas testemunhas irão pregar sobre a terra. Quem é este povo que o Senhor levantará? E onde estão esse povo? A maioria deles, onde está esse remanente que o Senhor levantará? Então, o Senhor está falando a respeito da lâmpada, que essa lâmpada não é uma lâmpada, é uma luz, é a glória do Senhor que se manifestará através dessas pessoas, aonde não poderá esconder essa luz, essa glória aparecerá. Glória a Deus, aleluias. E aí ele mesmo completa no 35, dizendo: olha, pois, não suceda que a luz que em você há seja trevas. Assim que todo o corpo está cheio de luz, não tendo nenhuma parte em trevas, será todo luminoso, como quando uma lâmpada te ilumina com seu resplandor. Amados irmãos, então, quem é a Rainha do Sul? A Rainha do Sul, amados, é a América do Sul. A Rainha do Sul, o Senhor me falava a respeito disso e era algo tremendo, porque o Senhor me dizia: eu vou levantar a América do Sul. Em especial, o Senhor me falava do nosso país, o Senhor me falava do Brasil, que vai levantar esse remanente que o Senhor tem escondido nessas terras. Esse povo que o Senhor esparciu e trouxe e escondeu aqui nesse lugar. O Senhor levantará seu remanente. Todas as coisas, tudo isso para a manifestação do arrependimento e para a manifestação de todas essas coisas, tudo isso partirá daqui, glória a Deus, aleluias. Por quê? Justamente porque o próprio Jesus fala da Rainha do Sul no versículo 31 e fala que a Rainha do Sul, que é o Brasil, vai se levantar em juízo contra a todos, a toda a geração, e a condenará. O Senhor levantará o nosso país, o Senhor levantará o nosso povo para julgar, porque o Senhor encontrou em nós um coração bom, um coração com equidade, no meio de muitos de nós, porque não todos têm um coração com equidade, porque muitos aqui nessa nação, muitos dizem Senhor, 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 mas os olhos deles estão direcionados para outro lado.
Senhor está falando dos que o Senhor despertou nesse tempo e está despertando nesse tempo, que o Senhor levantará. Mas muito mais do que isso, o Senhor me informa que usará essa nação para julgar os erros de outras nações também. E levantará essa nação. E todos olharão para essa nação. Todos olharão e reconhecerão que há honestidade e que há pureza de coração nesta nação. E muitos seguirão o exemplo dessa nação. Mas em relação a esse avivamento e a esse arrependimento que será pregado e iniciará esse fogo, esse avivamento que iniciará em nossa nação, o Senhor usará para acender as outras lâmpadas que estão apagadas. Glória a Deus, aleluias. O mover do Senhor será grande nesse tempo, glória a Deus, aleluias. E és da América do Sul que o Senhor começa a levantar os 144 mil para poder levar, porque quem prega o arrependimento, quem traz o arrependimento, são os que são chamados para manifestar o arrependimento. Assim como o profeta Jonas foi, os 144 mil serão para todas as nações para manifestar juízo e arrependimento. Porque eles são o olho, eles são as testemunhas desse último tempo que o Senhor levantará. Glória a Deus, aleluias. Glorificado seja o Senhor. Amados irmãos, e o Senhor continuou falando comigo, me ministrando, e eu tive que escrever o que ele ministrava no meu coração. Então, em nome de Jesus, eu vou estar lendo para vocês. Glória a Deus, aleluias. O Senhor ministrando, falando mais a respeito desse arrependimento que trará e a respeito desses juízos que o Senhor levantará e me fazendo olhar com os seus olhos como Ele está vendo as situações, porque às vezes nós olhamos para as nações, nós olhamos para as ações também que estão sendo exercidas em várias áreas no nosso país ou fora do nosso país, as atitudes, as decisões que estão sendo tomadas, os caminhos que estão sendo tomados, e nós olhamos e interpretamos de uma determinada forma, conforme o nosso olhar. Mas o olhar do Senhor é muito mais além e pode chegar e alcançar muito mais além do que nós podemos ver. E o Senhor é o único que pode mostrar-nos com claridade o que Ele vê, porque Ele vê através das caras, Ele vê o coração e Ele vê os pensamentos de cada governo e de cada pessoa. Ele vê atrás das cortinas, Ele vê as confabulações, Ele vê as alianças que estão sendo feitas. E Ele, quando Ele vê as alianças que estão sendo feitas, Ele sonda o coração daqueles que estão fazendo essa aliança. Então só o Senhor pode me dar uma claridade para mostrar o caráter do outro. Só o Senhor pode dar essa claridade para mim do que realmente vai acontecer nesses tempos. Então eu posso, com minha capacidade, com minha lógica de raciocínio e tudo mais, com os meus pensamentos e razões, eu posso formalizar porque estou vendo uma opinião. Mas só o Senhor mesmo para mostrar a verdade de trás de cada fato e de trás de cada situação. Por que eu falo essas coisas? Porque nesse tempo o Senhor está abrindo as profecias. E nesse tempo as profecias, elas estão
cumprindo com um furor, com uma força muito grande. E ela vai cumprir em vários estágios, em várias situações. Então, amados irmãos, uma coisa que eu sinto no meu coração de falar, para que compreenda, é o seguinte: os profetas, eles vão se levantar, os que o Senhor levantou para trazer a verdade nesse último tempo, dos fatos e das coisas que o Senhor está manifestando em relação aos juízos que o Senhor trará sobre as nações. O Senhor vai continuar trazendo os juízos sobre as nações, os juízos que foram profetizados para cada pecado de cada nação. O Senhor continuará trazendo esses juízos para os perversos, mas os justos também receberão a justiça do Senhor. Então, quando um profeta profetiza falando que essa nação vai crescer, está falando no sentido espiritual que vai crescer, e está falando no sentido de que os santos do Senhor, os que justos do Senhor, receberão a bênção do Senhor. Mas quando o profeta levanta e fala, juízo cairá sobre essa nação, o Senhor julga essas ações de perversidade, e as ações de perversidade, o Senhor exercerá juízo sobre elas. Então, essas ações serão julgadas e são julgadas. Então, vem o juízo, vem as consequências desses juízos sobre essas nações. Então, quando você vê dois profetas falando duas coisas e você diz, mas não falou que ia abençoar, o outro falou que ia cair maldição, eu não entendo isso. Não, agora estamos num tempo aonde as profecias, elas vão se cumprir de uma maneira equilibrada em relação aos perversos vão receber o juízo e os justos vão receber a justiça de Deus, a recompensa do Senhor. Então, nisso o Senhor está trabalhando, e nessas coisas o Senhor está fazendo os chamados por Ele falar nesse tempo, tá? Estou explicando para que vocês, quando escutem, não fiquem na dúvida em relação às profecias que estão manifestando e diga qual profeta que está correto e qual que está errado. O correto é você levar o Espírito, perguntar ao Senhor a respeito de todas as coisas que vocês recebem em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, eu expliquei um pouco a respeito desses versículos, glória a Deus, aleluias, mas aí você vê a manifestação dos 144.000 trazendo arrependimento, e tudo começará com a rainha do sul, tá? Então, a América do Sul, dizia o Senhor, se levantará e ocupará o seu lugar na profecia, porque ela está escrita na profecia, e não somente em Lucas 11, mas a Rainha do Sul também está escrita na profecia através de outros nomes também, nomes antigos que essa região tinha, que nós hoje não conhecemos os nomes antigos. Então, por isso, nós não encontramos razão nesse texto em relação de estar falando a respeito da nossa região. Mas, por exemplo, quando Brasiliai vem para Brasil e Brasiliai ajuda Davi, refugia Davi, guarda Davi, protege Davi, e depois leva Davi de volta para introduzi-lo em Jerusalém. A palavra do Senhor é muito clara. Tudo o que aconteceu antes acontecerá nesse tempo. A América do Sul, Brasiliai, Brasil agora se levanta nesse tempo para levar os Davis. E os Davis que o Senhor chama agora são 144.000, porque o Senhor os chama na Bíblia de Jonas, para trazer arrependimento, e o Senhor também os chama de Davis. Quando você vê os textos bíblicos falando a respeito do Davi, que o Senhor levantará para pastorear nesse tempo, nesse último tempo, eu te darei pastores
e esses pastores se chamará Davi. O Senhor está falando dos 144 mil, dos sacerdotes que o Senhor escolheu para esse último tempo. Glória a Deus, aleluias. É tremendo a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, continuando dentro dessa visão, a América do Sul, ela já se levantou, dizia o Senhor, tá? O Senhor me fazia escrever o seguinte: assim diz o Senhor, a América do Sul já se levantou e julgará, mas muitos não vão vê-la, não vão observar isso e não verão a sua força sobre as nações, porque está embaçado ainda a visão deles, então eles não verão. E sobre todo o seu poder, acrescido de sobremaneira para fazer cair os Estados Unidos, para debilitar as suas pernas e as pernas da América do Norte, Estados Unidos, que os Estados Unidos têm usado para oprimir as demais nações. Sua moeda. Seu rei está sendo julgado por Deus, diz o Senhor, e foi encontrado pelo Pai em falta, pela sua arrogância e por haver enchido de soberba e torcido o caminho. Ele mudou a direção da qual o Senhor o colocou. Está falando de Trump. O Senhor, a mão do Senhor cairá sobre ele e o debilitará. Virá sanções contra ele. Os Estados Unidos será julgado pela sua opressão. Estados Unidos é julgado pela impunidade, por absorver nos seus júris os culpados de crimes e contra os menesterosos, as crianças, os anciãos, os desfavorecidos, por oferecer doce às crianças, em câmbio de ações fraudulentas. Tipo assim, oferece algo doce, mas no fundo tem intenções fraudulentas. Estados Unidos, os magnatas serão julgados perante o Senhor, são julgados perante o Senhor e foram encontrados em falta, pelos abusos aos inocentes, por pagar fianças dos seus crimes e não arrepender deles, por atuar como se Deus não visse e continuar em seus caminhos perversos. Aqui o Senhor está falando dos abusos, tá? Que houve. E o Senhor me revelou que esses abusos aconteceram com muitas filhas do Sul. Levaram as filhas do Sul para estas festas. O Senhor me revelou essas coisas. Por isso o Senhor encontrou culpado eles e o Senhor está em contra deles que absorvem os culpados e não faz justiça aos inocentes. O julgamento virá sobre os empresários, as grandes empresas, os laboratórios, etc. O Senhor trairá juízo sobre todas as ações injustas perante ele e os condenará. O Senhor toca na economia deste país e este corno grande que dominou se quebrará e o Senhor levantará o corno pequeno no lugar. E esse corno pequeno vai manter por um determinado tempo, porque o Senhor encontrou graça
diante dos olhos dele. Glória a Deus, aleluias. E tem julgado, né? Ou seja, esse país que o Senhor levantará, essa nação que o Senhor está levantando, a rainha do sul, o Senhor encontrou graça, tá? Essa pessoa encontrou graça diante dos olhos do Senhor para receber esse legado nesse momento. E essa pessoa tem julgado da maneira que agrada ao Senhor, com equidade e justiça, equidade, e tem julgado ele. Ele será direção para as nações, e muitos olhará para ele com admiração, e ele será conhecido por se importar e amar aos menesterosos. Eu te levantarei, diz o Senhor, por um tempo, como cabeça dessa nação, e através das suas ações fortalecerei as nações pequenas, e farei um mover e uma mudança de riqueza sobre as nações. Será algo por um breve tempo, onde haverá uma mudança significativa e repentina. Mas, antes de ser repentina, já estava sendo paulatina. Será paulatinamente e repentinamente. Colocarei nos corações dos reis da terra o temor, e muitos governarão em meu propósito e para o meu propósito. E as suas ações serão induzidas e direcionadas por mim, diz o Senhor, para dar andamento ao meu. Porque tomo todo o poder para mim e tomo o meu de volta, e estarei com as mãos na direção de todas as coisas, diz o Senhor. Trairei juízo a todos os perversos da terra, e todas as nações virão e verão a minha mão e o meu poder, o meu domínio, como jamais houve, como jamais foi, será. Os extremos da terra tremerão. A perversidade não encontrará esconderijo. A maldade e os maus não encontrarão mais lugar onde ocultar suas ações ocultas. Tudo sairá à luz para dar juízo neste tempo onde todo olho verá. Abaterei os soberbos da terra e os envergonharei. Andarão sem crédito e desejarão não serem vistos mais nas mídias. Se ocultarão. Levantarei da sombra suas injustiças e a sua maldade. Suas mesmas ações será contra eles. Os que sofreram injustiças terão voz. O sangue dos inocentes clamará no juízo contra eles. As paredes dos seus edifícios, que viram suas ações e maquinações, falarão e darão testemunho contra eles. Não ficarão impunes, diz o Senhor. Eis que venho. Eis que eu já estou aqui, diz o Senhor. Estarei na figura de Jonas sobre toda a terra, diz o Senhor. Estados Unidos, eu sei como você ajuda o meu povo. Com uma mão você dá, com a outra você tira, diz o Senhor. Nações Unidas, eu sei o que vocês têm feito, ou seja, têm feito a câmbio do domínio e o poder.
vocês têm oprimido os meus, e eu sei o que vocês querem a câmbio, em troca do que vocês oferecem. Eu sei onde vai cada ação e a intenção por detrás de cada tratado. Ai, 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 ai. Não há como ocultar de mim, diz o Senhor. Eu mesmo defenderei o meu povo, diz o Senhor. Eu mesmo, e de vocês mesmos que dizem paz, que chamam o meu povo de amigo, com a intenção de arrebatar os seus territórios e as suas heranças. Já estou harto, ou seja, já está no limite. Não verei mais o meu povo sendo escravo e sendo expulsos das suas heranças, das suas terras, as que eu dei eles por herança. Eu os farei voltar ao seu lugar e trairei justiça. Essa nação viu que os abençoava. Essa nação viu que eu abençoava o meu povo e o meu povo era abençoado. O Senhor está dizendo, essa nação viu que os que abençoam meu povo é abençoado. Compreendeu? Essa nação, ela viu que os que abençoam Israel é abençoado. Então fizeram alianças de paz com o meu povo para receber as promessas e serem grandes sobre a terra. Mas o que fizeram foi utilizar de Israel como cavalo e influenciar as suas ações e governos. Glória a Deus, aleluia. Explicando melhor aqui. O Senhor está falando o seguinte, que eles viram que quem abençoa Israel recebe a bênção do Senhor sobre eles. Tá? E quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Então eles falaram, vamos ajudar Israel porque seremos abençoados por Deus e seremos uma nação grande sobre a terra. Então fizeram isso com uma intenção de receber de Deus porque conhece o poder de Deus. Então mas a intenção do coração deles, diz o Senhor, que foi utilizar Israel como cavalo. Compreende? Como escravo. E eles não ajudaram a Israel, senão que começaram a influenciar as ações de Israel e o seu governo. Assim são as suas ações. Com uma mão eles dão cobertura e com a outra eles atacam. O Senhor diz: ó nações, eu sei o que vocês falam de trás dos bastidores, confabulam contra os meus, e até os esparcidos, vocês estão contando o número deles, fazendo o censo dos esparcidos, e os têm buscado para fazer-lhes mal, para manipular suas ações. E eu lhes digo, eles já não são escravos mais. Meu povo não é escravo, diz o Senhor. Venho com mão redentora sobre o meu povo. Os meus que se chamam pelo meu nome, venho buscar, resgatar. O preço já foi pago, agora eu venho por eles. Venho redimir. Ao terceiro dia
eu venho. No primeiro dia eu paguei o preço de sangue no madeiro. Agora me conhecerão. Agora conhecerão o seu Deus e o seu Redentor. Vocês, os meus, verão o consolo, e os perversos e os malvados verão o juízo. Todos na terra e debaixo da terra conhecerão a justiça dos meus juízos e saberão que eu sou Deus. Eu sou Yud-Hei Vav-Hei. Não escutarão falar de mim, diz o Senhor, mas me verão. Não vamos escutar falar do Senhor, nós vamos ver o Senhor. E aí o Senhor continuou ministrando-me. Glória a Deus, aleluias. Tenha um pouquinho de paciência comigo, em nome de Jesus. Os meus erros, as dificuldades, em nome de Jesus, amém? Assim diz o Senhor, a respeito das ações antigas que receberão juízo. Disse assim: as ações antigas, atos de injustiças, serão pesados, receberão seus juízos. Ações de injustiça de cada nação receberá condenação. Os juízos cairá sobre cada nação ao seu tempo pelas ações injustas do passado. Nos meus juízos, todas as ações são pesadas. De um lado, as ações injustas de um povo, do outro lado, as ações justas de um povo. É pesado para dar juízo. Conforme a sua medida, é trazido os juízos e a justiça. Assim como a cada indivíduo. As ações de cada indivíduo também é pesada, para dar justiça nos meus juízos. Israel, suas ações são pesadas na balança da minha justiça e serão julgados. Por um tempo virá destruição, dor, choro. Jerusalém foi encontrada em falta por haver abandonado seu Deus. Os juízos se manifestarão para a separação e purificação, e para trazer arrependimento a muitos. E muitos despertarão do seu sono e tomarão a decisão. Decidirão o caminho que querem andar e voltarão a mim. Israel, seus muros de cimentos não servem para proteger-se de mim, dos meus juízos, diz o Senhor. Eu sou o que está vindo contra esta cidade. Eu afastei de ti o rosto por um momento, mas por um momento eu voltarei o meu rosto a ti. Mas assim me verão, na fúria do meu furor e com um amor redentor. Tirarei dentre vocês, dentre a cidade, os que são para mim. Tirarei para fora, os jogarei fora, os que não são meus. Eu protegerei os meus, diz o Senhor. E o usurpador, e ao usurpador eu trairei juízo sobre as suas cabeças, o julgarei pelos anos passados, pelas as opressões passadas, por escravizar o meu povo. E é evidente, Israel, que os eventos foram consequências de sua desobediência, como é agora, e será como consequência da sua testa dura de não querer o seu Deus. Eu os tirei. Eu
tirei os meus para dar proteção e vou trazê-los de volta. O Senhor está falando aos que ele escondeu, as tribos que ele escondeu, que ele esparramou sobre a terra, os esparramou nas nações e os trairá de volta. E especificamente o Senhor está falando do remanente dele também. E aí ele fala o seguinte: os trairei de volta e eles estarão comigo no monte Sião. Israel. Sião é a mulher que chora por ti, geração. Com símbolos, com saltério, com cânticos de júbilo, virá um povo forte saltando os montes ao teu resgate, porque de ti dei nações por herança, dei nações por ti por herança. Quando manifeste minha ação redentora, o assolador virá e oprimirá. Com grande fúria virá o assolador. Povo meu, quando o vejam, fujam para os montes, eu os buscarei. Haverá um exército a serviço dos meus. A situação em Israel mudará de uma hora para outra, como se nada. Como o dia transforma em noite, assim virá a escuridão sobre a terra. Tudo será instável em relação a acontecimentos surpresa, diz o Senhor. Assim como Sodoma, todos comiam, bebiam, e não viram mal vir pelas suas ventanas. Foi necessário enviar resgate para resgatar a família de Ló. Foram escoltados pelos anjos, induzidos e direcionados a sair. Muitos sairão dessa mesma maneira. O Senhor os induzirá e conduzirá, e o Senhor está dizendo que usará o exército dele, estará com o seu povo, para assim como quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ia ser destruída, e o Senhor enviou os seus anjos para poder resgatar essa família, resgatará muitos nesse tempo. E o Senhor diz que ele resgatará nas asas de águia. E diz assim: nas águias muitos sairão nas asas da grande águia. Da minha grande águia os tirarei. Estejam todos atentos. Glória a Deus, aleluia, amados irmãos. E o Senhor, passando um tempo, continuando em oração, ele trouxe outra revelação também e falou um pouco mais para trazer um pouco mais de claridade a respeito do tema. O Senhor dizia assim e me dava uma visão. Dizia assim: assim diz o Senhor, minhas ações são incompreendidas, assim como quando os motivei a sair de Israel e os esparramei sobre as nações. Meu povo saiu com as suas mochilas nas costas e muitos não entenderam meu propósito de esconder-los. Então murmuraram. Assim como foi com Israel quando saiu do Egito e eu os guiei pelo deserto. Murmuraram porque não conheceram meus planos. Vocês também, em todo tempo, quando os movo de um lado para outro, diz o Senhor, murmuram, não reconhecendo o mover das minhas mãos sobre as suas cabeças
e a minha soberania e o meu controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Nesse momento eu tive a visão de muitas pessoas com uma mochila nas costas, amados irmãos, atravessando fronteiras, tá? E murmurando e não sabendo o que estava acontecendo e por que estava indo desse lugar. Necessitava sair desse lugar. Mas o Senhor, Ele me dá essa visão e através do que o Senhor me ministra, o Senhor mostra que é para proteger e guardar. Por isso o Senhor está colocando a motivação em determinados países, de sair de seus países e ir para determinados lugares, tá? Então é o Senhor que está movendo tudo isso e as pessoas não compreendem, não estão compreendendo, tá? Assim, por exemplo, os que saíram dos Estados Unidos agora, o Senhor respalda que realmente é a mão dele movendo as pessoas para dar proteção de algo que virá. Amém? Glória a Deus, aleluias. E aí o Senhor continua falando e diz assim: eu os movo, diz o Senhor, agora não entende, mas em um momento entenderá. Minha misericórdia esteve desde os tempos antigos, os tempos passados, sobre a vida do meu povo, e eu os preservei. Agora, diz o Senhor, o povo que eu escondi e preservei, eu os levantarei. Serão grande em número, porque multiplicaram aonde foram e se tornaram uma nação grande dentro de uma nação. Numerosos são os meus, fortes são os meus, porque seu Deus é a sua força. Eu sou a força do meu povo, diz o Senhor, e estou com cada um deles, diz o Senhor, indiretamente. Ou seja, indiretamente não, desculpa, individualmente. Eu escrevo correndo quando o Senhor está me falando, porque é muito rápido e para não deixar nenhuma palavra fora, escrevo muito engarranchado. Até eu custo a ler. Eu estou, aí me desculpa, amém? Eu estou para eles, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo, eu estou com cada um deles individualmente e para eles e para com eles, diz o Senhor, com um braço forte, sou no meio deles, os levantarei e aparecerão como uma lâmpada, uma luz que não se pode ocultar. Já não esconderei mais, senão que manifestarei neles a minha glória, diz o Senhor, e todos verão a sua luz. Os grandes e fortes da terra tremerão e temerão pelo poder do povo forte e valente que virá. A luz da aurora, fonte de água, chuva da manhã, algo assim. Eles serão o resplandor. Eles serão para a terra a luz que faz aparecer tudo o oculto na escuridão, para dar juízo. Agora, as águas sujas, as águas turbulentas, as águas, não é turbulenta, as águas escuras, embaçadas, tá? Águas sujas ficarão cristalinas e todos verão. Não poderá ocultar nada, porque diante dos meus olhos estarão todas as coisas. As obras ocultas sairão à luz. As feitiçarias, os feitiços que receberam a terra, tá? Senhor, aí me dá a visão da terra se movendo por baixo e as feitiçarias saindo da terra.
todo o trabalho que foi feito na terra de feitiçaria começa a sair da terra. O Senhor começa a arrancar isso. E olha o que o Senhor faz. Olha o que o Senhor fala. Ele fala assim, ó, as feitiçarias, os feitiços que recebeu a terra, o mar, as fontes de águas, as florestas, a terra o devolverá. A terra renunciará às feitiçarias dos feiticeiros, e os seus feitiços voltarão contra eles mesmos. A pedra que foi colocada para tropeçar o justo voltará contra os que maquinaram o mal do justo e colocaram essa pedra aí, me explicava o Senhor. A armadilha será contra o caçador e a presa será livre, diz o Senhor. Os que semearam mal sobre essa terra colherá o mal que semeou. Ai dos malvados que desviaram segundo a sua maldade e não se arrependeram. Desculpa. Ai dos malvados que decidiram seguir a sua maldade e não se arrependem. Serão entregues à sua própria maldade. Os que semearam justiça colherão justiça, e de justiça serão alimentados e serão saciados, diz o Senhor. Ó desprezada e desamparada, chegou a sua hora. Eis que venho para libertar-te. Venho trazer o que necessita. E já não chorarás mais a angustiada, a oprimida, o triste de alma. Porque eu serei a sua alegria, o seu bem maior, sua fonte de águas vivas, seu manancial. Saciarei a sua sede e não terá mais fome. Ninguém te chamará desafortunado ou desafortunada. Meu és, e para mim eu te fiz, diz o Senhor. Sou teu fazedor, sou seu construtor. Sou seu único Deus, seu Deus forte, El Shaddai, Adonai, Jeová Jireh. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, glorifico, te exalto, Senhor, porque tu eres, Pai, meu baluarte, Senhor, meu amor eterno. Em ti, Senhor, confio e glorifico o teu santo nome e te agradeço, Senhor, pelos teus juízos, pela tua justiça, pela tua vingança e por tudo, Deus, que manifestará nesse último tempo sobre as nossas vidas, Senhor, porque é por amor que manifesta juízo sobre as nações e é para o bem daqueles que te amam, Senhor, para dar herança aos que te amam, aos que te servem, aos que te seguem, Senhor, com fidelidade e justiça e amor, Senhor. Ó Deus amado, poderoso Deus, obrigada, Yeshua. Obrigada, Santo Pai. Nós te amamos e glorificamos o teu santo nome. Glória a Deus. Esta foi a revelação, a palavra que o Senhor trouxe nesses últimos dias para a glória e honra dele. Amados irmãos, continuemos em fé, buscando ao Senhor, orando, porque há um reino para nós, há recompensa para nós e cada dia mais isso está mais perto, porque olha como o Senhor vem nos revelando, olha como o Senhor vem falando conosco. O Senhor vem nos trazendo revelações de mistérios tremendo para nós, porque realmente está perto.
Glória a Deus, aleluias. Glorificado seja o teu santo nome. Amados, um grande abraço.